Mas, Matarazzo, vamos lá, a sua vida, da sua família, se confunde com a da nossa cidade aqui de São Paulo. E eu falo com muito amor e orgulho poder dizer esse senso de pertencimento, ao dizer minha cidade, a minha família toda está aqui também para ficar. E São Paulo tem essa tradição de ser muito acolhedora a tantos migrantes e imigrantes há tanto tempo, né? Qualquer brasileiro que chega aqui quer ficar para trabalhar e criar sua própria vida, consegue. Então, esse é o espírito que pulsa em São Paulo. Então, uma pergunta ampla aqui, a gente vai dissecando ponto a ponto. Como é que você vê o momento de São Paulo com todas as suas mazelas crônicas, aí os problemas que seguem perdurando? E se você considera que ela está bem administrada e bem cuidada? Eu acho que São Paulo, como o Brasil, de certa forma, mas a cidade você sente mais. Porque o que a gente tem que pensar, eu até dizia isso quando fui candidato a vereador, depois fui candidato a prefeito, é o seguinte: buraco não é nem de esquerda nem de direita. E nem tem que ficar debatendo, o buraco tem que ser tampado. A mesma coisa a vaga da creche. O que o cidadão na ponta está preocupado é ter vaga de creche, é ter a vaga na escola, é ter leito de hospital, ter o transporte público funcionando. E ele não está preocupado se é público ou privado também, desde que ele tenha, né? Então, eu acho que isso está faltando na administração, essa preocupação. Pensa-se muito na próxima eleição e não pensa-se na população. Como sempre, o script vai se repetindo, né? A gente vê o atual prefeito Ricardo Nunes fazendo da cidade um canteiro de obras, mas sem muita sinalização, nem deixar claro para o cidadão qual é o plano dele, né? Qual é as metas, qual é a sequência. Você está, como tem eleição ano que vem, de repente, um monte de obra que está paralisando a cidade. Com certeza. Isso é ruim. Eu passei um sufoco para chegar em Congonhas outro dia por causa disso. Nem vou entrar no mérito se a gestão é boa ou é ruim. O que eu acho é o seguinte: obra tem que ter planejamento. Né? Obra, isso é uma coisa que eu aprendi estando na prefeitura. Você tem que planejar, tem que discutir com a sociedade, você fazer elas, por que planejadas? Porque então quando você faz, por exemplo, duas vias paralelas que vão para um lugar, você não faz as duas ao mesmo tempo. Uhum. Então, como eu estou vendo, por exemplo, aqui quem atravessa a ponte da região sul tem que atravessar o rio para entrar no centro expandido. Não consegue, você tem duas pontes interditadas ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa razoável, né? Então, eu acho que São Paulo falta a seguinte visão, pelo que eu aprendi. É uma cidade de 12 milhões de habitantes. Você vai falar inadministrável. Não é inadministrável. Você vai para Tóquio, tem mais ou menos isso. Nova York tem 10 milhões de pessoas. As cidades são administráveis. O que você precisa é ter... A cidade tem subprefeituras. Você tem que ter subprefeitos aptos e qualificados, com capacidade gerencial e com capacidade política de conversar com a sociedade e de conhecer a máquina pública para fazer funcionar. Então, falta isso, falta a visão seguinte, de você tentar olhar que a gestão de uma cidade ela tem que ser em função... O que é uma cidade inteligente? Não é uma cidade cheia de aplicativos. Cidade inteligente é aquela que ela é feita em função do bem-estar do cidadão. Que o cidadão sai da casa dele, em 30 minutos ele chega numa unidade de saúde, em 20 minutos ele chega numa escola, em 15 ele chega num parque, né? Quer dizer, é uma cidade bem estruturada. E eu acho que, como eu digo, todo mundo pensa muito na eleição, na coligação política, juntar os partidos, mas na hora de ver o que o cidadão está precisando, tem pouco questionamento aí. Então, em relação a um questionamento aqui direto para você, você considera que São Paulo vai no concerto global das grandes megalópolis mundiais? Ela está pronta ou está se aprontando para os próximos 50 anos? Nenhuma coisa nem outra. Nós estamos ficando cada vez mais para trás. Eu tive agora, pouco tempo atrás, em Tóquio. Fazia 28 anos que eu não ia para Tóquio. Eu fiquei muito impressionado, André, de você ver uma cidade... Tóquio é uma população estável, né? 12 milhões, mas não cresce. Então, é uma cidade que melhorou muito sem mudar. Ou seja, hoje você não tem mais trânsito em Tóquio, por exemplo, que era um pesadelo. Você tinha semáforos em Tóquio, 30 anos atrás, de 6 minutos, para você ter uma ideia. Os metrôs eram apinhados. Hoje você tem 4 ou 5 níveis de metrô. Quer dizer, a cidade, você olha, ela está muito parecida, mas não tem... não é força de expressão, não tem um palito de fósforo no chão, inclusive porque agora não tem mais nem lixeira na cidade, porque você não pode comer na rua, não pode fumar na rua.
Você quer ter lixo, você quer comer, tudo bem, você come, guarda o papel no seu bolso, depois você joga no lixo da sua casa. Não é? Esse tipo de civilidade é nada contra. Eu não quero soar elitista aqui, Não nem fomentar o complexo de vira-latas que tanto nos assola, mas eu não acho praticável esse tipo de medida no Brasil. Não é elitista, não tem nada elitista. Você sabe que é um conceito de que o público tem que prevalecer sobre o privado. O coletivo prevalece sobre... Por exemplo, eu estou sentado aqui de perna cruzada. Claro. Eu me lembro que eu sentei no metrô, tá, exatamente como eu estou agora. A moça que estava comigo, do lado, a guia, falou, olha, dá para você descruzar a perna? Eu falei, por quê? É que é feio, tem alguma coisa? Falou, não, porque do jeito que você está ocupando o espaço, você pode atrapalhar quem passa no meio. Então, você tem esse conceito. O restaurante, todo mundo fala baixo, porque é um lugar coletivo. Então, não existe atender o telefone no celular. Então, é uma questão de educação. Claro, cada um tem sua cultura, mas eu acho que a gente pode, em termos de gestão de cidade, então não estou falando das pessoas. As pessoas precisam também ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas você tem que ter prioridades, e a prioridade tem que ser o cidadão. Sem dúvida alguma. E vamos tentar entender como que essas prioridades podem se dar na prática. Vou te dar um exemplo muito interessante. Por favor. Você conhece Londres bem. Você entra num parque... Não sei se bem, mas já fui algumas vezes. Você repara que você vai num parque em Londres, você entra no parque, tem velho, moço, branco, muçulmano, preto, todo mundo misturado, todas as idades, todo mundo se conversa, mas você não tem som. Você não ouve, ninguém leva equipamento de som num parque de som. Em Tóquio, não é que você não tem som, não pode bicicleta, não pode skate, é a natureza e pode pessoas, ponto. E essa é para você contemplar e interagir com pessoas. São questões culturais, mas que fazem muita diferença.